E dos destaques de hoje, Covid-19 pode causar sequelas no coração. Reforma administrativa de Bolsonaro deixa de fora magistrados, MP, militares e parlamentares. E incêndios em Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, destroem mais de 6.000 hectares de vegetação e ameaçam o Parque Nacional. Estes destaques você vê hoje no programa Dois Pontos. Olá, como vão todos? Está começando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos conversar um pouco a respeito dos principais destaques, os assuntos que circulam pelas redes sociais, como, por exemplo, o Covid-19 pode causar sequelas no coração. Interessante, Ana Cláudia, que a lista de sequelas que o Covid-19 podem causar, é uma lista que todos os dias vai aumentando. E as informações a respeito do Covid, elas não são animadoras, não é isso? Olá, Odilon, é sempre um prazer estar aqui ao seu lado neste trabalho que também é com você, internauta, amigo, amiga, que nos estimula a continuar. Continuar é preciso porque nós estamos em meio a uma pandemia e vivendo uma situação de informações incompletas, até porque é uma ameaça nova. E os pesquisadores, eles estão fazendo sim a sua parte de maneira bastante competente, enfrentando adversidades políticas, econômicas e até mesmo de crença, porque nós estamos em um país que duvida da ciência, seguindo, infelizmente, o modelo de comportamento do presidente Jair Bolsonaro e de muitos dos seus ministros, que há quem chame de sinistros. Tal o ponto de estranhamento que a conduta deste povo que está em Brasília hoje, Odilon, chega a assustar. Pois é muito estranho. Mas aí a ciência vem e nos diz mais uma vez, olha, ainda não é hora de voltar à normalidade, não. É preciso lembrar que ainda estamos em uma pandemia, que o coronavírus ele ainda está sendo pesquisado em efeitos, em sequelas. E esta informação de que uma pessoa ela pode estar assintomática, ter o coronavírus e a partir disso sofrer sequelas, problemas graves no coração. Olha que coisa mais traiçoeira. O indivíduo pode sequer saber que está contaminado e pode ter uma reação cardíaca grave, perigosa, provocada pelo coronavírus. Nós temos todos os motivos do mundo para não acreditarmos na normalidade econômica. Nós temos todos os motivos do mundo para sairmos de casa somente para fazer o necessário. E quando sair, ter que sair com prevenção, usar máscaras, não no queixo, não na orelha, nem na testa, mas no lugar correto, cobrindo o nariz, cobrindo a boca. Ter o álcool sempre perto das mãos, evitar colocar mãos em olhos, nariz e boca. Gente, o coronavírus ele continua no platô. Ainda não houve a descida. Lembra que nós já falamos em um programa anterior que platô, neste caso, é porque houve uma ascendência e um topo. Mas esse topo, ele não desceu. Esse topo de contágio, ele está seguindo, gerando um platô, que é uma planície no topo. Então, nós precisamos ajudar o nosso próprio país para que chegue em uma descida de contágio. Claro que já existem governantes que estão espalhando outdoors, dizendo que está na fase azul. Eu particularmente já desisti de entender esse jogo de cores,
Estou começando a achar que este jogo de cores se trata de um jogo de mídia para que o comércio seja favorecido com a volta da normalidade econômica, Odilon. Porque esta revelação de que o indivíduo pode estar se sentindo muito bem, acreditando que não tem nada, que está assintomático, e ainda assim tem um problema cardíaco que pode levar a óbito. Além do agravante de ser um transmissor Em inconsciente. potencial da doença. Gente, o momento é nosso. Nós somos as potenciais vítimas, mas também nós somos aqueles e aquelas que podemos sim agir de maneira mais autônoma, mais firmes e não cair neste conto da normalidade econômica. Bom, gente, existe sempre uma discussão a respeito das principais sequelas que podem existir para os casos que são considerados mais graves da Covid-19. Existem relatos que estão sendo captados por vários pesquisadores no mundo, inclusive esses relatos estão existindo até no Brasil. Uma das universidades que vem realizando esse trabalho, Ana Cláudia, é a Universidade Estadual de Maringá. Ela está fazendo um trabalho junto com a Universidade Americana, mas não é a única universidade a fazer isso, porque eles estão catalogando os pacientes e as reações que eles vão tendo com a forma mais grave da doença, ou seja, as sequelas que eles desenvolvem depois da doença. E existe uma lista de sequelas que já vem sendo catalogada pelos pesquisadores. Claro, obviamente a gente não pode falar que são todas as pessoas que desenvolveram a forma mais grave da doença que têm essas sequelas, mas esses dados eles chamam a atenção e devem se despertar cuidado por parte de todos nós. Por exemplo, os especialistas já identificaram que o coronavírus ele pode afetar órgãos como o coração, os rins, o intestino, o sistema vascular e até, em alguns casos, o cérebro. E existem pessoas até que relatam que depois que elas tiveram a forma mais grave do coronavírus, elas não conseguiram ainda ter devolvido o fôlego que elas tinham antes de adquirirem a doença. Então eles relatam que o fôlego ficou reduzido, além de crises, que eles falam de crises mais severas em relação exatamente a alguns efeitos que a doença vem causando. Existe também, Odilon, licença, uma linha que é muito importante de trazer aqui, é uma linha de observação, de que o coronavírus deixa sequela em crianças. Mesmo que elas fiquem assintomáticas ou tenham sintomas leves, mas podem desenvolver sequelas graves que vão prejudicar depois, futuramente, o crescimento, a vida delas. Inclusive, um dos casos que se relata, alguns casos também de crises mais graves de rinite, ou seja, crises mais severas de rinite. Existe um discurso no mundo inteiro, agora, de retorno às atividades a qualquer custo. Inclusive a pressão pelo retorno às aulas. E olha que existe também na Europa, alguns países já estão começando o retorno às aulas. Existe uma preocupação ainda principalmente da comunidade científica do mundo. Eu estava vendo hoje que é uma notícia que nós não vamos adentrar nos detalhes, mas ela se encaixa exatamente nesse padrão. Mesmo com todos os protocolos adotados em relação aos cuidados com os atores, as gravações de um filme lá nos Estados Unidos, elas foram suspensas porque houve casos de coronavírus na equipe. E olha que nós estamos falando de estúdios que adotam todos os cuidados possíveis. As gravações, as pessoas são feitas em separado, existem os efeitos especiais onde as pessoas elas não aparecem na mesma cena ou no mesmo cenário, exatamente para poder evitar o contágio da doença. Então, mesmo com todos os cuidados adotados nessa situação, nessa circunstância, ainda assim existiram membros que foram infectados com o coronavírus. Não é um caso só, existem outros casos também, mas é importante sempre manter essa perspectiva. O uso da máscara, ele é muito importante, mas infelizmente, mesmo que alguns estados brasileiros adotem a máscara como obrigação, ou seja,
como uma exigência da lei, infelizmente, os órgãos de fiscalização, eles afrouxam na hora de exigir o uso da máscara. Além disso, existe o elemento também de estarmos em um ano eleitoral e nenhum prefeito quer aplicar a lei municipal porque ele disputa a reeleição, o governador também está nesse contato, e aí a gente tem um ciclo, infelizmente, muito complicado de se administrar. Vamos esperar então que notícias mais positivas possam vir a respeito do coronavírus, esperar, por exemplo, o resultado da vacina da Rússia, que agora está sendo aplicada, apesar de muita contestação da Organização Mundial de Saúde, e também o avanço das pesquisas em outros setores da ciência para se descobrir como a gente pode sobreviver, porque agora a palavra de ordem nesse momento é sobreviver nessa pandemia. Muito bem, e olha a reforma administrativa de Jair Bolsonaro. A grande novidade da reforma, a grande novidade é a velha novidade. A velha novidade, o museu de novidades. Vai deixar de fora os magistrados, os integrantes de carreiras dentro do Ministério Público, os militares e os parlamentares. O governo alega que não tem como fazer, o executivo não pode fazer uma reforma nem em cima do legislativo, nem em cima do judiciário, porque a reforma do legislativo e do judiciário, ela deve ser feita por cada um dos poderes. Mas a gente percebe que o tamanho do pacto que existiu para eleger Jair Bolsonaro e agora com a reforma tributária, é claro, Ana Cláudia, que não vai incluir que os integrantes nas carreiras do serviço público que mais recebem dinheiro público, eles agora têm que doar ou partilhar um pouco das suas economias para ajudar a administrar a crise severa que o Brasil vai assistir de novo, agora pior, por causa da pandemia. Nós temos um exemplar de como se faz um governo para amigos. Jair Bolsonaro deixa muito evidente, inclusive não faz nenhum esforço para esconder os rastros, e que governa, sim, para os que ajudaram na sua eleição. Então, cada um destes entes que foram citados, eles tiveram, sim, um papel de contribuição que foi fundamental do ponto de cada um para que hoje o inexpressivo deputado de baixo clero, lá do Rio de Janeiro, aquele vinculado às milícias, ele se tornasse presidente do Brasil. O preço disso, claro, cobrado dos trabalhadores, cobrado da classe média, sim, cobrado do servidor público, cobrado de quem trabalha, mesmo que tenha permitido ser utilizado como base eleitoral de Jair. Amigo mesmo é aquele que tem uma cartada de barganha considerada de peso, considerada poderosa. Está sim, gente, na hora de nós começarmos a falar de maneira mais óbvia, para que todos possam compreender e perceber quais os malefícios que os contemplam nas políticas de Jair Bolsonaro. A reforma administrativa, ela afeta diretamente o seu bolso, ela afeta diretamente as suas relações no seu espaço, no seu ambiente de trabalho, ela afeta seus direitos. E quando afeta direitos, afeta a vida como um todo. Nós podemos e devemos sim fazer análises críticas, envolver sim nestas análises o papel do Exército, o papel do Judiciário. Nós precisamos sim estar aqui enquanto brasileiros analisando criticamente estes entes. Por quê? Porque nós somos os pagadores destas vantagens em forma de salário, os direitos que lhes são dados de maneira especial, com requintes de privilégio, enquanto na carne do brasileiro comum os cortes
eles estão sendo profundos e não são fáceis de curar. Um dos pontos que a reforma administrativa de Jair Bolsonaro quer levar adiante é principalmente a autonomia presidencial. A autonomia presidencial significa que o chefe do Poder Executivo ele poderá, por meio de um simples decreto, extinguir cargos de ministros de Estado, enfim, e também de outros órgãos da administração pública. É esse ponto que é interessante de ser levado em conta, porque, Ana Cláudia, para qualquer reforma administrativa que o chefe de executivo pretende fazer, ele precisa sempre encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O Congresso aprova, o presidente aprova e faz as modificações necessárias, volta para o presidente, enfim, fica nesse tipo de jogo até que se saia uma proposta alinhada. Nessa ideia que o Jair Bolsonaro quer levar adiante, ele quer ter autonomia exclusiva, sem a necessidade do Congresso, para fazer as alterações que ele julgue que serão necessárias. E é esse o ponto que é interessante de perceber, porque existem uma série de prioridades na era Jair Bolsonaro que ele quer simplesmente retirar da frente, quer dizer, são prioridades sociais no caso, que ele quer deixar de ser, que essas prioridades deixem de existir para poder valer exatamente o discurso que hoje ele prega. Por exemplo, nós temos aí a Fundação Palmares. A Fundação Palmares é um órgão que incomoda muito o governo Jair Bolsonaro, mesmo que o Sérgio Camargo hoje ele seja responsável pelas políticas de branqueamento dentro da fundação. Ele tem, é claro, o Bolsonaro, todo o interesse de excluir um órgão como, por exemplo, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, exatamente, ou até mesmo o INPE, porque questiona os dados a respeito das queimadas que existem, porque o próprio INPE detecta, mas o governo finge que não devem existir. Tem uma questão aí, Odilon, que nós merecemos assim olhar, é que em uma democracia, as câmaras, elas existem justamente para que se exerça um diálogo. Exatamente. Quando se tira o efeito da necessidade da Câmara, na Câmara de Deputados, no caso, uma autocracia começa a se implantar. Ou seja, o presidente, ele vai fugindo dos parâmetros da República, ele vai criando parâmetros de uma ditadura. Porque a autocracia, ela não demanda de participação de outras vozes, olhares, interesses e intenções. É uma decisão. E além disso, levando em conta também algumas decisões tomadas, quer dizer, decisões que serão tomadas no futuro. O governo agora envia ao Congresso exatamente para o Congresso discutir isso. Mas, principalmente, a questão da estabilidade do serviço público. Esse ponto, aliás, Ana Cláudia, há décadas que os governos, eles sempre querem tentar descobrir alternativas de acabar com a estabilidade no serviço público, ou seja, para que o servidor ele possa ser demitido com mais facilidade, mesmo o servidor concursado. Agora você imagine o seguinte, hoje você tem que imputar falta gravíssima ao servidor público para ele poder ser demitido. Se você coloca na mão do gestor público, e se essa demanda se espalhar pelo Brasil, você já imaginou? O prefeito, ele simplesmente pode construir qualquer tipo de justificativa jurídica para poder demitir as pessoas que não votam no prefeito. Olha, já é muito Nas difícil universidades, já imaginou como para um federal servidor fazer público ele fazer greve, por exemplo. Por quê? Porque apesar da lei ela permitir a greve, mas já existe um acordo de classe entre executivo e judiciário. Geralmente o judiciário, ele declara a greve ilegal. Exatamente. E ele vai tirando, ele vai desidratando a organização do trabalhador e afetando o direito de greve. Quando for apenas da vontade do gestor imputar uma falta ao servidor para tirá-lo, demiti-lo,
o conceito será o mais subjetivo possível. Exatamente. E se é um conceito subjetivo, ele não vai estar sob os efeitos da legislação que hoje dificulta a demissão, mas que amanhã simplesmente pode estar em vigor. Só para a gente poder, antes de a gente partir para o próximo assunto, lembrando que a oposição declara que esse tipo de reforma administrativa, ela simplesmente vai aumentar a desigualdade no Brasil. E essas mudanças também só vão valer, óbvio, para os novos concursos. Ele não vai mexer nos concursos que já estão consolidados ou nos concursados que já estão no serviço público, que ele sabe Mas que é o um golpe vespeiro vai ser histórico, maior. é um golpe Exatamente. histórico. Então, quem no futuro for entrar no serviço público, se for passar essa reforma administrativa, vai ingressar nas condições que o governo federal deseja para o servidor, ou seja, um servidor com menos direitos e com a chance de ser demitido através de uma simples canetada. Muito bem, incêndios na Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, destroem mais de 6.000 hectares de vegetação e ameaçam o Parque Nacional. É interessante perceber que nessa informação, o caráter de normalidade que o governo federal vem dando a isso é incrível. E o que mais chama a atenção é que os incêndios que são causados, nós ainda não sabemos os motivos do incêndio. A gente sabe que os ventos fortes, eles mudam de direção, aumenta a área devastada, enfim. Mas por que houve esse incêndio na região? Será que é para facilitar a ação de grileiros, de poceiros, de garimpeiros? Bom, não se sabe ainda, a gente não pode ainda especular em cima disso. Mas o fato é que a informação mais atual que existe lá da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, é que são 6.000 hectares de área de proteção ambiental que foram simplesmente devastados, destruídos pelo fogo que ainda não foi controlado. Moradores, fazendeiros e donos de pousadas, que são obviamente os que lucram naquela região com o turismo, que é uma atividade muito forte nessa região do Mato Grosso, eles dão apoio às equipes dos bombeiros no combate aos incêndios. Nosso país, ele está em chamas, literalmente em chamas, mas estas chamas, elas estão em lugares muito estratégicos. Por exemplo, áreas de florestas ocupadas por povos originários, em chamas. Áreas deixadas a políticas ambientais, em chamas. Por outro lado, Bolsonaro, ávido por mais poder, poder de decisão, autocracia, no afã de fazer mudanças com relação à lei de terras no Brasil. Muito suspeito que justamente as áreas que interessam a Bolsonaro fazer as mudanças nas relações do país com essas áreas florestais, elas estão queimando há muito tempo. Ora uma parte, ora outra. E o mais curioso, justamente áreas úmidas, onde você não pode dizer que foi combustão natural, que deu início ao processo de incêndio, elas também têm incendiado. Gente, o nosso país virou realmente um caso de horror para todos os biomas, para todas as formas de vida, o que inclui vegetais, animais, humanas, sociais, econômicas, psicológicas, emocionais. Nós estamos passando por um período de prova árdua em todos os aspectos. E qual é a solução que está sendo dada de maneira massificante para o nosso povo sofredor? Não veja notícias sobre política, relaxe e tente ficar em paz. Que você não vive no Brasil. É algo extremamente questionável, porque se nós brasileiros não nos interessarmos sobre política neste momento crítico da história política, o que é que vai sobrar para nós? Vai sobrar o nosso adoecimento mental e a falta de futuro. Qual a saúde que pode vir em um país que
que não tem esperança e tudo virou cinzas. Bom, gente, lembrando que em toda essa situação dos incêndios, e aí é uma questão que vai ser avaliada pelos órgãos de investigação sobre o que está acontecendo lá no Mato Grosso, mas existe algo muito curioso em todo esse processo, que é exatamente a articulação que o governo Bolsonaro vem fazendo, junto com a Polícia Federal, para o contrato de uma empresa norte-americana, para ter acesso a imagens de satélite pelo período de 1 ano para monitorar o desmatamento e queimadas. Esse contrato custa 49 milhões de reais. E existe, é claro, no meio de tudo isso, a crise que existe entre o governo Jair Bolsonaro e os técnicos do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por quê? Porque o INPE ele vem mostrando ao mundo as imagens da devastação no Brasil, principalmente da Amazônia. A da Amazônia chama mais a atenção da comunidade internacional pelo peso que a floresta possui em relação à articulação de movimentos ambientais, sociais, enfim, espalhados pelo planeta. Mas, segundo o INPE, essa contratação desse serviço de 49 milhões de reais, ela é absolutamente desnecessária. Por quê? Porque esse tipo de trabalho já é feito pelo próprio INPE e o melhor, gratuitamente. Porque o INPE é um instituto e é mantido exatamente pelo governo federal. Então, esse tipo de política ela é considerada nociva, mas o governo Bolsonaro tenta reagir de todas as formas para poder mostrar exatamente ao mundo que existe uma política de controle em cima da devastação nas florestas. Mesmo endinheirando uma empresa norte-americana. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje o trabalho do INPE ele incomoda muito o governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque além das queimadas, o INPE também, Ana Cláudia, ele descobre, através das imagens de satélite, fraudes em obras, por exemplo, mineração irregular, além de plantios ilícitos em áreas de proteção ambiental. E é exatamente esse ponto que o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, não deseja ver estampado nos jornais, nem nacionais, nem internacionais, querendo mostrar uma imagem de falsa normalidade para a comunidade, principalmente a comunidade, no caso, internacional. Muito bem, vamos esperar que a gente possa sobreviver a esse processo que existe em relação às queimadas, à pandemia, enfim, e a gente possa, quem sabe, construir um país com novas perspectivas, um país melhor, um país onde a gente possa respirar, mas principalmente hoje, viver e sonhar. Quiçá. Agradecido a todos por mais uma vez vocês estarem conosco aqui no nosso programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV. Agradecendo também a você que curte e compartilha o nosso conteúdo. Nós estamos crescendo significativamente nas redes sociais, estamos inscrevendo mais e mais pessoas e vamos continuando, vamos chamando as pessoas, vamos indicando, indica um amigo seu pelas redes sociais para mostrar o trabalho, não apenas os Dois Pontos, mas os programas levados adiante por Ana Cláudia Laurindo, os programas levados adiante por mim, no caso o jornalista Odilon Rios, e os outros programas que nós temos em nossa TV. Além, é claro, de estarmos vinculados ao trabalho do site, do portal, aliás, repórternordeste.com.br. Forte abraço e até a próxima.